Começando a segunda edição aqui do Conversa com o Autor, da editora Reformatório. Desta vez eu estou do lado da Cristina Judá, autora de Roteiros para uma Vida Curta, livro de contos, e 8/7, livro finalista do Prêmio Jabuti, vencedor do Prêmio São Paulo, essas coisas todas que nos dão muita alegria, então talvez a gente fale um pouco mais do 8. Cris, minha companheira de viagem recente pela Europa, né? Vi o quadro aqui, lembrei das ruas que a gente andou por lá. 26 dias de alegria, diversão, folia, algumas raivas, algumas nervoso. raivas, com certeza. Imagino que teve hora que você teve vontade de me matar, mas, algumas mas eu também vezes. tive. Mas foi tudo bem. Foi ótimo. Valeu a pena. Foi uma delícia. Como é que você vê isso, essa viagem para ti, assim, que você, claro, tinha vencido o Prêmio São Paulo recente, então você teve muito espaço, eu estava lá como editor, tinham outros autores, colegas nossos, mas você teve bastante espaço, participou de mais mesa e, assim, falando muito sério, você acha que isso de alguma forma contribui para a carreira e fez bem ao livro e a você, não pessoa, mas escritora? Porque como pessoa, uma viagem dessa sempre faz bem. Mas falando profissionalmente, você acha que a viagem acrescentou no currículo? Falar na Sorbonne é algo importante? Como é que você vê? Eu acredito que toda viagem, mesmo que seja só pessoal, não pensando em literatura, ela vai de alguma forma ser refletida na literatura, pelo menos para mim, porque eu tenho muito essa coisa de gostar de colocar cidade, de inserir cidade, corpo de cidades, mente das cidades. Eu gosto muito de trabalhar com isso, já fiz isso outras vezes antes do 8, né? Então, para mim, com certeza, mesmo se fosse só uma viagem que eu tivesse ido a turismo, alguma coisa assim, já iria influenciar, mas sem dúvida, o fato de estar lá e de você estar em contato com estudantes de literatura, com professores, acadêmicos, pesquisadores, isso é uma coisa que eu ainda aqui não tive muita oportunidade de fazer, então só isso para mim já foi incrível, porque você conversar com pessoas que estudam literatura e que têm interesse em saber como é que anda o Brasil hoje também, né? Sim, porque você lembra, claro. as pessoas querem saber como é que é ser escritor no Brasil hoje, com esse cenário político, como é que é? Como é que você se posiciona? Então isso foi incrível. E em todas as mesas. E lógico, lá em Sorbonne foi bem importante, foi bem forte, né? Aquela, digamos, apresentação que eu e o Raimundo fizemos. Sim, assim. foi linda, foi maravilhosa, aplaudidíssima. Foi bem confessional, foi um pouco literário também, né? Cada um levou a sua expressão ali. E a gente sentiu muito nas pessoas que vieram falar com a gente depois. As pessoas queriam abraçar a gente, queriam saber mais, queriam entrar em contato. A gente tocou de uma forma o público que pra gente também foi algo inédito, assim. Então foi muito importante, pra mim foi maravilhoso. E fazendo jus aquela manhã de sábado, né? A fala sua e do Raimundo foi uma coisa assim bem pessoal, literária, mas pessoal também, experiências pessoais que eu vi, eu estava lá, o público realmente adorou, gostou e foi bem bacana. E bem bacana também ver aqueles estudantes todos, né, franceses, portugueses, interessados na literatura brasileira. E aí a gente percebia também que, assim, aqueles alunos que estavam ali, as pessoas que mediaram as mesas, né, elas tinham lido os livros, né, eles estavam interessados na literatura brasileira, em língua portuguesa, escrito em língua portuguesa. Às vezes a gente vai para a mesa aqui e às vezes decepciona com o mediador que não leu o seu livro, né? E lá aqueles alunos tinham lido, tinham tido contato com a obra. Isso é bacana, né? Dá uma energia legal para os bate-papos. É muito bacana. Né? E eu lembro quando a gente foi para um dos dias em sala de aula, a gente chegou lá e a gente ficou meio assustado, assim, porque tinha alunos de tudo quanto é origem, muitas meninas muçulmanas, moças muçulmanas. A gente falou, nossa, a gente vai começar a falar de várias temáticas que talvez para eles, né, sejam complicadas e tal. Você via, assim, que o pessoal ficava em silêncio, sabe, prestando atenção, e eles queriam saber, você poderia ouvir um alfinete caindo no chão, de tanto que eles estavam ali, prestando atenção mesmo de forma intensa e fazendo várias perguntas, e alguns que sabiam falar português falavam, outros pediam para traduzir. Sim.
E por parte dos professores mesmo. Isso realmente é muito legal, esse interesse assim, na literatura contemporânea que está sendo produzido hoje, né? Sim, um evento, né? Se bem que o Léo não gosta de chamar de evento, né? Mas um encontro que realmente a gente tem que tirar o chapéu para o Tônus, que sem promove dúvida. isso por lá e Sem leva dúvida. o Brasil de alguma maneira, né? Lógico. Isso bem legal. E assim, também não fica só na Sorbonne ali, mas em outros campos. Deu para circular, né? por outras universidades. Em outras universidades, Centro Cultural, que foi a abertura que você participou. Um envolvimento bacana. E bem diversificado também. Acho que ele procura, na medida do possível, sempre trazer uma diversidade, né? É difícil levar toda essa gente, na verdade, organizar toda essa gente, né? Mas eu acho que ele tenta, de qualquer forma, ter uma diversidade. Isso é muito legal também. Bacana. E aí o 8/7 também, como você disse no começo, tem essa coisa de viagem, porque tem toda a história com Roma, né? Outro dia eu me peguei pensando que eu poderia ler o livro em qualquer uma das 4 partes, começando de qualquer uma delas, que ele faz sentido. Muita coisa já foi escrita sobre o 8, teve várias resenhas, teve muita gente que gostou e gente que não gostou. Mas eu queria, não sei, eu nunca fiz essa pergunta. Se você tivesse que falar do 8/7, o que é o 8/7 para você? Posso tomar mais uns goles? Pode, a gente está aqui tomando umas caipirinhas porque a gente está no ar. Eu preciso me inspirar. Cozinha Bar, onde a gente fez o lançamento do livro há exatos 2 anos deste livro. Nossa, como passou rápido. Então, inspirada, o que é o 8/7 para você? Como você faria uma sinopse do 8/7? Ainda bem que se passaram 2 anos, porque há 2 anos eu não conseguiria nem começar, eu ia ficar meio perdida. Agora eu já estou um pouco mais acostumada a falar sobre o livro. Eu acho que ele traz muita coisa, né? Ele traz muitas reflexões que eu considero contemporâneas, que são contemporâneas, na verdade. Eu acho que desde a questão do transitar pelo mundo, da busca por um lugar seu, eu acho que isso, para mim, todos eles estão ali. Os 4 pontos, os 4 personagens, os 4 elementos, digamos assim, que são a base do romance, são pessoas, são seres que estão em busca do seu lugar, de entender o seu lugar. Mesmo a cidade que já está situada, ela também quer entender qual que é a dela, qual que é a função dela, por que tanta gente passa por ela, por que a carne dela é tão desbravada o tempo inteiro e foi no decorrer da história. Então eu acho que ele traz esse sentido maior de busca, de entendimento do seu espaço e quais podem ser os seus espaços, além do local onde você nasceu. Isso todos eles trazem em comum. Para mim isso é muito forte no livro. Tem muitas outras questões, a espiritualidade mesmo, eu trago isso muito através do Serafim e de Roma também, principalmente, né? Roma não tem como não falar em religiosidade, espiritualidade. Você falou Roma contando a história do que já... E quanta coisa não passou por ali, né? Exatamente. Então, antes do cristianismo, inclusive. Então, isso foi um ponto que eu também... esse é um ponto que eu acho importante do livro. Tem a questão também dos gêneros, das novas formas de expressão sexual e de relacionamento. Isso, muita gente coloca isso mais como um destaque, mas eu acredito que esteja no mesmo peso de outras muitas questões que o livro traz também. Sim. Então, a questão do consumismo, da nossa vida hoje e das mulheres, como que as mulheres se relacionam na cidade, as mulheres e a cidade, as mulheres e o mercado. Tudo isso é muita coisa, então eu não saberia definir também rapidamente, a minha definição também é dessa forma, assim. Eu acho legal porque, assim, essa é uma outra questão, a gente vai até falar já, mas muita gente situa o livro, né, é claro que quando você vê uma lista, o livro saiu indicado em várias listas de entre os melhores daquele ano, né, então, mas é claro que quando se falava em livros que tivessem alguma temática LGBT, ele estava lá e tinha que estar mesmo. Claro. Mas na minha leitura inicial, e talvez até porque eu soubesse que a história passava por isso também, mas é uma coisa de relacionamento humano, né? Muito mais do que uma tensão sexual só entre 2 mulheres, é uma tensão humana. E aí, assim, não é só humana, porque é também da cidade, é também do Serafim, né? Mas é uma tensão de relacionamento
praticamente entre as duas mesmo, vamos dizer assim, eu posso afirmar assim, não tem cenas de tensão sexual entre elas exatamente. Claro que a tensão sexual está a todo momento entre nós, em qualquer... Né? Mas não é um livro exatamente sobre o relacionamento de duas mulheres, ao meu ver. É um livro sobre relacionamentos humanos, né? Claro. E sobre essa possibilidade de tentar se encontrar, se localizar num lugar, assim, né? Eu vejo assim. Eu gosto muito quando levantam esse ponto, porque eu acredito que é preciso que exista representatividade. Então, na literatura, nas artes, e até outro dia eu assisti um filme há pouco tempo, e a gente às vezes nota como às vezes a representatividade das mulheres lésbicas ou do próprio da questão trans e da questão não binária, como isso ainda está engatinhando, como a gente ainda vê problemas tanto em livros quanto em filmes. A gente fala, nossa, mas não existe muita representatividade que seja mais fiel, que não tenha uma coisa ou idealizada demais, ou muito clichê, ou muito estigmatizado. Caricato, sim. Então, eu gosto de falar sobre esse ponto no livro, porque é preciso ter gente que fale sobre isso, que apresente diversas formas de representação e não uma única forma. E com algum conhecimento, né? Com algum conhecimento, claro. Então, eu gosto, mas obviamente que por outro lado, né, exatamente, eu não quero ficar taxada como uma escritora, que o livro seja só sobre isso, é claro que não, é a questão humana, é o relacionamento humano. Então, por isso que eu acho que ele chega em pessoas que são muito mais velhas, pessoas que não têm, digamos assim, um modo de vida super contemporâneo e experimental, mas que chegam para mim e falam, eu gosto do seu livro porque ele é bem escrito, porque a trama me pegou e porque ele faz sentido para mim e ponto. Então isso para mim é o maior prêmio, sabe? Sim. É saber que ele pode chegar em diferentes leitores, e é isso que eu fiz. Eu não quis que ficasse um livro só para um nicho. Eu quero que seja para todo, minha literatura é para todo mundo, não é só para um segmento da sociedade, alguma coisa assim. E para quem é, por exemplo, essa senhorinha mais velhinha, que não é uma pessoa hipermoderna ou mesmo uma mulher, vamos dizer, ela é uma mulher heterossexual de uma certa idade, dona de casa, ela também consegue ler e de certa forma entender um pouco desse universo, assim. Consegue entender e o que foi o caso de algumas pessoas de falarem assim, nossa, o meu irmão passou por coisas muito parecidas e uma pessoa na família, e o seu livro me ajudou a entender esse lado, sabe? Mesmo que não seja diretamente com a pessoa, ela consegue visualizar ou identificar outros casos ao redor. Então ela vê no livro uma forma de identificação, ela fala que eu vou dar para o meu irmão ler o livro também. Existe isso também. Mas já teve gente que diz que também não é um livro fácil, né? E quando dizem isso, o que você acha? A vida não é fácil, por que o livro deveria ser fácil? Isso é muito bom, é verdade. Eu não sei, eu particularmente não escolho muito coisas fáceis para mim, em nenhum aspecto da minha vida. Não é o mais interessante que seja super fácil. Sim. Então, e na literatura também, eu não acho, eu acho assim, não precisa ser difícil, hermético, fechado. Isso também não é a minha praia. Eu não quero ser uma pessoa que meia dúzia consegue entender. Não quero produzir uma literatura que meia dúzia consegue entender. Isso também não é o meu objetivo. Mas por que tem que ser fácil? Sabe? Isso é uma coisa que não... Para mim tem que ser verdadeiro, tem que ser aquilo que eu quero dizer. E que se tiver uma carga de complexidade, que tenha. Tem. É necessário. De repente pode até se soar, pensando agora e te ouvindo, é um elogio, né? Porque o fácil também pode se aproximar muito de uma coisa banal que tem tanto por aí. Então, de repente, dizer não é fácil, não quer dizer que é super difícil, que é hermético. Exato. Não é feito de propósito. O livro demanda um certo mergulho. Um certo mergulho, precisa várias camadas e não também de maneira proposital, mas tem uma complexidade porque, né, são assuntos que envolvem uma certa complexidade. Não dá para ser uma coisa super simples e é isso, mas não necessariamente difícil e impossível de entender. Claro. Aí não
Acho que não tem nada a ver. Sim. E aí um leitor, como esta senhora que eu dei de exemplo, consegue compreender a história e se encantar com os desde personagens. que a pessoa... É lógico, até porque, engraçado, às vezes eu acho que o livro é muito difícil e recebo, assim, retorno de pessoas que falam coisas sobre o livro que eu também não, sabe, eu mesma não tinha noção. Você vai aprendendo a ler o seu livro pelo olhar do leitor, né? Isso é interessante. Isso é maravilhoso, a gente vai aprendendo, né? coisas sobre o nosso livro com o retorno das pessoas. Então a gente não sabe tudo sobre o nosso livro. Você mesmo não tinha pensado. A gente não sabe tudo. Quem disse que eu sei tudo? Muita gente fala coisas que eu falo, nossa, é mesmo. Eu não tinha percebido. Cara. E é verdade. Então, fica meio arrogante falar, não, meu livro, apenas algumas pessoas terão capacidade de entender, isso, né? Não é pra isso. Não é pra isso. E aí nessa mesma pegada das questões LGBT, muitas vezes você é colocado, chamada para falar sobre e puxar esta voz, né? A escritora Cristina Judá, né? Deste movimento tal, né? Não que seja ligado a um movimento específico, mas da causa, vamos dizer assim. E aí como é que você se vê nisso? Você veste a camisa mesmo, bate no peito e diz, olha... Eu acho que eu faço isso de maneira meio sutil, assim, eu nunca fui muito, digamos, chegando e falando, batendo a mão na mesa e falando eu sou militante. Eu nunca tive muito essa postura, mas ao mesmo tempo eu percebi que, conforme eu ia percebendo, assim, a minha identificação com certas ações, com certas formas de pensamento, eu fui me tocando que eu tinha uma certa, entre aspas, militância sem me assumir militante, sabe? Pra mim não é problema nenhum, na verdade. Não é problema nenhum. Porque eu acho importante, a gente precisa de pessoas que falem sobre isso. A gente precisa muito, a gente é muito carente disso. Então, se eu tiver que falar, eu vou falar. Eu vou apresentar, eu vou colocar até pelo por menos um texto, por exemplo. O meu ponto de vista, até por um texto, ou se for chamada para falar em alguma mesa, eu vou falar e tudo bem. Para mim é ótimo e eu me sinto feliz de poder falar. Mas, exatamente, a questão é, o que a gente até conversou, né, um outro dia, até na viagem, eu acho. Na viagem a gente conversou todas as coisas. O Fred perguntou, ele falou, isso é bom ou isso é ruim? Eu falei pra ele, não é bom nem ruim. É que eu tenho um trabalho duplo, digamos assim. Eu me posiciono para falar das questões LGBTs todas, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar também que eu não sou só isso, e que eu não falo só sobre isso, e que eu não escrevo só sobre isso. Sim, isso então eu tenho meio que um trabalho duplo, digamos assim. Eu também tenho que lembrar que eu posso falar sobre literatura universal e que dentro desse universal, né, várias coisas estão contidas, inclusive as questões LGBTs, que são questões humanas, acima de qualquer coisa. Então, eu só preciso lembrar, para não ficar uma coisa muito marcada, eu só falo sobre isso, eu só escrevo sobre isso. Não necessariamente. Sim. É isso, apenas, sabe, digamos assim, eu preciso lembrar só. Então, é uma frente que você está ali, entre aspas, na militância, batalhando, mas você também não... Você acha que esses movimentos de ir pra rua, levantar bandeiras e brigar neste momento é importante? Ou assim, você acha que não tá tudo interligado, tá tudo interligado, porque eu também posso falar da causa das mulheres. Só das mulheres eu já tenho, né? Nossa, eu já tenho um universo para poder explorar em termos de posicionamento, de fala, de escrita. Então, só isso para mim já vai render muito. Se eu vou para as questões LGBTs, muito mais. Não muito mais, mas digo, outro universo ainda que eu já tenho que explorar, que eu posso explorar. Acho importante que eu pelo menos eu gosto de ter uma conduta fora livro, fora literatura, se é que existe essa separação, que também faça sentido, porque senão fica um discurso vazio. Então você escreve e no dia a dia, na hora que você precisa ter um posicionamento, você não tem, você não se coloca, mas não como uma obrigação. Eu preciso porque tem pessoas esperando que eu faça isso. Mas pra mim é muito espontâneo, eu sou muito espontânea, né? Você me conhece, sabe como é que é. Então, pra mim a coisa flui, eu vejo um negócio ali que tá gritando, eu falo, nossa, preciso falar sobre isso. Então, acaba rolando.
que foi? Não, eu tô rindo que você tá falando isso, aí eu tô pensando aqui que, assim, realmente, e às vezes você compra umas brigas, porque você é muito brigona na internet. Não? Eu acho que eu passei um pouco, assim, que nem as mídias sociais hoje eu uso mais pra contemplar coisas que eu gosto, coisas bonitas, coisas interessantes. Eu não tenho muita paciência mais pra entrar em brigas e tal. Não entrar em brigas, mas eu digo, às vezes você vê algo, Fortes né, discussões. que você vê que, né, um absurdo, que você fala, nossa, que absurdo que a pessoa falou isso e tal, e você se posiciona. Mas nem isso mais eu tô fazendo tanto, eu tô bem tranquila, pode observar. Não, eu tenho Nossa. visto que agora você tá tranquila. Eu tô um amor, eu tô um doce. Depois que o livro ganha um prêmio desse, sai na lista, né, entre listas de melhores livros do ano, Jabuti, Prêmio São Paulo, ganha o Prêmio São Paulo. É claro que o livro ganha uma visibilidade. Consequentemente, eu não sei se, infelizmente ou felizmente, o autor também, né, por trás do livro, acaba aparecendo e muitas vezes as pessoas até acabam misturando um pouco a coisa de autor com obra, né? Então, ao invés de falar exatamente do livro, né? Eu não gosto do 8 do 7, até por uma maneira de se expressar errado. Eu não gosto de Cristina Judá, não quer dizer que não gosta da pessoa, quer dizer que não gostou da obra ou do trabalho. E ao mesmo tempo tem gente do outro lado que elogia. Eu mesmo já ouvi muita gente dizer que é um livro preferido aí dos últimos tempos. E como é que é essa parada? Como é que é você absorver tudo isso? Porque aqui também está uma pessoa, né? Uma pessoa sensível que eu conheço. Então, às vezes você tem elogios demais, que também é perigoso, e às vezes ataques demais, que também é chato e perigoso. Como lidar com isso? Assim? Olha, com muita sinceridade, esses ataques não têm chegado muito a mim. Não sei se você fica sabendo mais desses ataques do que eu. Não, se eu souber, eu não te passo. Eu recebo feedbacks, assim, geralmente eu acho que as pessoas que entram em contato comigo é para falar coisas boas, que curtiram, ou que acharam interessantes, ou não necessariamente um elogio. Sim. Né? Mas comentar o que o livro mexeu com ela, por quê, ou fazer perguntas, ou mesmo pessoas que acharam complexo, mas nunca de um ataque. Isso tem mais um lado interessante. Tem gente que mistura, tem gente que fala, você é a Magda. Tem alguma coisa sua ali? Tem sempre um pouco do autor. Se a gente falar que a obra nunca vai ter nada do que passa pela gente, é o que eu falo até com o pessoal que está comigo atualmente lá no clipe, né? Se a gente falar que nada daquilo passou pela gente, até se transformar em palavra, é uma grande mentira, porque eu precisei conviver com aquilo, né? Eu tô com a convivência ali compartilhada por de repente um ano inteiro com aquelas personagens. Elas estão dentro de mim, elas estão comigo. Tô andando aqui na Augusta, elas estão. Então, como que eu posso falar, não tem nada meu? Mas claro que não é um caso de falar, é uma autoficção, ou eu escrevi uma autobiografia. Não é o caso, é uma ficção. Essas mulheres todas são uma somatória de muitas mulheres com as quais eu já cruzei, com as quais eu já convivi ou não, mas que a gente vai pegando de todos os lados referências para criar os personagens. Mas é engraçado, tem gente que fala, você é a Magda, quem foi a Glória? É muito engraçado. Os personagens são muito fortes, são tão fortes que estão comigo também quando eu passo na Augusta, sabe? Ou determinadas cenas que me lembram o seu livro, assim como acontece com outros livros que eu li e tal. Claro. Que a coisa fica tão forte que você, numa determinada cena, te lembra um livro, um personagem. Eles têm essa força, o livro é sensacional. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito feliz de estar com ele aqui no nosso catálogo. Falando nisso, e aí, os próximos planos, os próximos livros, as próximas viagens? Qual serão? Literárias ou reais? Queria viajar, quero voltar para Berlim. Quer mas ficar enfim. Lá, Cris? Eu queria. Você sabe, né? Eu sei que você curtiu Eu queria ficar um tempo lá, assim. Nossa, que delícia. O Fred recebe a Cris aí, pô. Fred. O Ednei, nosso amigo maravilhoso. Pois é. Pra ir pros inferninhos, né? Ele é demais, eu lembro dele, eu penso nos inferninhos. Tem coisa que já tá pronta, que já tá engatilhada, assim. Eu ainda tô pensando o que fazer com isso, que direcionamento dar. Mas eu já tenho um material que eu poderia considerar um livro, digamos romance? Assim. Sim.
E como é que você desencanou já do 8 e... Não dá pra desencanar, né, Marcelo? Ou você como fica é que meio que comparando a coisa, assim, será que tá melhor? Você pensa nisso? Passa isso na sua cabeça? A questão de comparar um livro ao outro, acho bem complicada, porque isso vai te deixar numa noia que pra criatividade é terrível, né? Sim. Embora talvez seja meio impossível também, você não parar e pensar e falar, nossa, e agora? Ter esse referencial. Eu acho que o livro anterior é sempre uma referência para você considerar, mas não de falar está melhor, está pior. É outra parada, é outro universo totalmente diferente. A questão é, eu vejo como maior dificuldade você sair do universo criativo de um livro, ter aquele tempo de desintoxicação, de você se limpar de tudo aquilo, daqueles cenários, daqueles personagens, daquelas falas, daquela estrutura de linguagem, se limpar daquilo até dentro, no seu pensamento, para depois você entrar em um completamente novo. E isso para mim é o que pega. Eu acho que isso é o mais difícil do que ficar nessa comparação, entendeu? Até porque isso também não é você que tem que fazer, né? Isso nem é muito interessante para um autor. Os leitores que o façam, né? Eu vou gostar mais de um ou de outro. Com certeza, com certeza. Mas para você todos são importantes. Que assim, seja importante, que seja significativo e seja de uma forma que você terminou e falou, que legal, tudo que eu precisava colocar, eu coloquei nesse livro. Eu não sei qual vai ser a receptividade, assim como quando eu fechei o 8, você tinha eu não essa sabia. sensação de que tudo que eu tinha que colocar aqui... o livro que eu queria fazer, eu fiz. Como ele vai ser recebido, eu não tenho a mínima ideia. Eu não tinha a mínima ideia. Mas eu fiz o livro que eu queria. Então, o próximo, eu quero que seja assim e eu espero que seja assim. Então, é o livro que eu quis escrever. Como vai ser... de acordo com, né, lógico, o meu padrão, eu também vou ter um padrão, eu também tenho um senso crítico, eu também vou avaliar de forma, né, bem rígida. E vou ler, vou reler, vou ver o que tá ruim, o que precisa cortar e tal. Mas, entende? Pra mim é isso, o que funciona é mais isso, assim. Esse é o livro que eu quero produzir. Uhum. É mais importante do que qualquer outra coisa. Sim. No 8 você teve essa sensação de que você disse tudo que você queria, não faltou nada, e também olhando pra ele hoje não sobrou nada, assim. O que eu queria fazer tá ali. Não, foi assim. o livro que eu queria. Foi o livro que eu queria. Porque, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia ter ampliado? Poderia ter colocado outros personagens? Sim. Mas aí eu ia encher linguiça dentro de uma coisa que o que eu queria estava ali. Então, pra quê? Pra quê? Eu quero limpar. Cada vez eu quero limpar mais. Eu não quero, sabe, essa coisa de muita palavra. Eu quero cada vez limpar mais. Esse é o meu objetivo. Então, eu acho que a concisão também é um fator interessante pra mim, sabe? De uma forma muito bem feita, porque quando você fala eu quero limpar, muita palavra, e o seu livro não é aquilo que às vezes a gente brinca chamando de escrita econômica, sempre frases curtas. Tá. Não, né? O seu livro é imagético, mas ele às vezes tem divagações e tem frases longas, tem. Né? Claro. Isso não é fácil mesmo fazer, assim. Isso é um grande livro, um puta livro, merecia. Cris, legal. Obrigado por Obrigada aceitar a você. esse papo. Saudades. Vamos pôr a conversa em dia para lembrar os nossos momentos felizes e tristes lá. Sim. E os portões do reformatório estão abertos para um livro novo Eba, também. obrigada. Beijo, obrigada. Isso aí.